Vou começar aqui a gravar a aula, então se alguém estiver fugido da polícia e não puder aparecer no YouTube, por favor, saia agora. Bom dia, queria pedir desculpas por conta de ter deixado o microfone ligado sem querer. Ô Vanessa, tá tranquilo, né? Podia ter sido pior, você podia ter ido no banheiro e coisa e tal, né? Tá tranquilo, ninguém ouviu nada demais não, tá? Coisas do ensino remoto. E já aconteceu muito, já em reunião, já a gente ouviu o pessoal, né, deixando o microfone aberto, a gente já falando mal dos outros, é uma beleza. Só deu um barulhinho só, nem nada demais, e foi por pouco tempo também, Vanessa, tá tranquilo. Pessoal, então olha só, hoje é bem provável que a nossa aula seja um pouquinho mais curta, porque eu tenho uma reunião lá na reitoria, assim, lá é forma de dizer, né? Tem uma reunião na reitoria, que a reitoria montou uma comissão de todo o instituto também sobre a questão de retorno, né? É uma comissão de biossegurança, eu estou fazendo parte, e a reunião está marcada para 9 horas. Né? Mas, assim, eu não vou provavelmente terminar 9 horas a nossa aula, mas eu provavelmente não vou terminar 10 horas hoje também, entendeu? Então, a gente vai ficar ali no meio termo ali, que seria o nosso horário normal de sair, mais ou menos ali 9 e pouco, 9h20, 9h30, tá? Mas pode deixar, podem ficar tranquilos, depois eu compenso indo até 11 horas, meio-dia, numa próxima aula. Brincadeira, calma, sem pânico, tá? Eu vou projetar aqui, rapidinho, vou projetar um pouquinho aqui a tela inteira, para a gente dar uma olhada na página dessa semana, lá do Moodle, tá? Quem entrou lá no Moodle já acessou e viu que tinha muito, né, muito material aqui, né? E a galera bate o olho assim, já fica meio, né? Ah, meu Deus, esse homem é louco, ele vai me matar, mas fiquem tranquilos, olha só, se a gente destrinchar aqui direitinho, tá? Essa pasta aqui, vocês estão vendo aí, né? Por favor, se não estiverem vendo, falem no microfone, tá? Eu estou sem outra tela hoje, tá? Eu coloquei aqui uma pasta com os slides que o pessoal pediu, tá? Então, nessa pasta estão os arquivos de PowerPoint, para quem quiser estudar, tá? Aí vocês acessem lá e baixem os arquivos de PowerPoint, vocês vão assistir as aulas aqui, tá? Eu também deixei a nossa atividade síncrona da semana passada, então quem já assistiu não precisa assistir, claramente, né? E eu deixei uma videoaula, essa videoaula aqui eu recomendo bastante que vocês assistam, né? Que é uma videoaula que eu gravei relacionado ao conteúdo da quinta semana, que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui também, tá? Mas aqui na videoaula está bem detalhado, tá? O material, o conteúdo, uma aula de 1 hora e pouquinho, tá? Muito legal essa videoaula aqui, assistam, ela é muito interessante que vocês assistam, tá? Deixa eu voltar aqui um minutinho. Eu acho que alguém está pedindo para... Voltando aqui, um minutinho. A atividade dessa semana, algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre a atividade dessa semana do fórum, mas eu já posso dizer para vocês que a videoaula, lá no finalzinho da videoaula de deriva continental e tectonismo, tem a resposta do fórum.
tá? Eu discuto um pouquinho sobre as diferenças do impacto, tá? De atividades sísmicas em países de diferentes níveis socioeconômicos. Tá? Então, lá no finalzinho da videoaula tem uma dica de vocês conseguirem, né, responder o fórum dessa semana, dessa quinta semana. Tá? Quanto ao material de estudo dessa semana, tá? Se vocês acessarem lá, quando vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem um arquivo sobre o Decifrando a Terra. E aí, gente, mais uma vez, esse arquivo, Decifrando a Terra, é um livro de nível superior, tá? Ou seja, é um livro que o pessoal da geologia usa, né? Quem for trabalhar aí dinâmica de solo provavelmente vai, né, estudar bastante, tá? Vai ainda usar esse livro, mas assim, vocês não têm a necessidade de ler o livro. Ah, meu Deus, mas esse livro aqui é um capítulo enorme, eu preciso estudar esse capítulo todo aqui, esse material todo que está aqui. Não, fiquem calmos. Esse material é para quem gostou do assunto, quem quer se aprofundar no assunto, tá? Aí, muitas das vezes, a internet está aí, tem um monte de coisa na internet, mas coisa que presta mesmo na internet é difícil de achar. Então, eu coloquei esse material, que é um livro de nível superior, está todo digitalizado, bonitinho, tem um capítulo explicando em detalhes, né, todos os processos da deriva continental, do tectonismo de placas. Então, assim, eu quero me aprofundar nesse assunto, eu já tenho esse material para poder estudar. Tá? Então, vocês encarem esse material como um material anexo. Tá? Agora, o restante do conteúdo que tem lá para estudar, por exemplo, aquele material da Time Life, que é um livro que eu tenho, com várias ilustrações, eu acho interessante vocês também darem uma olhadinha, tá? Porque também tem todos os processos sobre deriva continental, sobre estrutura da Terra, com imagens bem, bem bacanas. Tá? Então, todo esse material aqui é para facilitar o estudo de vocês, tá? Sempre lembrando que o que pelo menos para a geografia, para a minha disciplina, o que seria, entre aspas, obrigatório de vocês estudarem? O livro didático, ou seja, o capítulo no livro didático, que nessa semana é o capítulo 4, tá? Aí vocês têm que dar uma olhada, têm que dar uma lida, assistir a videoaula e assistir aqui a nossa atividade síncrona. Essas são as tarefas, entre aspas, obrigatórias do aluno para ele poder entender o conteúdo. Tá? Todo o restante que eu adiciono lá na pasta são materiais a mais, para você poder dar uma estudada, para dar uma lida, né? Para aprofundar o assunto. Tem gente que gosta dessa bagaça e aí acaba, né, se aprofundando. Tá? Beleza, gente? Está entendido? Está tranquilo? Alguma dúvida? Falem agora ou falem depois, né? Não precisa ser nada dramático, não. Vamos lá, monstrinhos, manifestem-se. Entendido. Por mim, tudo bem, professor. Está entendido? Tranquilo? Compreendido. Compreendido, né? Vamos lá. Eu notei também que bastante gente ainda não fez o fórum dessa semana, tá? E aí, tipo assim, não sei se não ficou muito claro, mas quando vocês forem fazer a pesquisa, né? Quando vocês forem assistir o material de vocês, né? Vocês vão perceber que as atividades sísmicas, ou seja, o tremor de terra, tem como, assim, eu vou começar até com uma pergunta, tem como a gente evitar um tremor de terra? Existem formas de se evitar um tremor de terra? É para responder, professor? Sim, é uma pergunta. Eu sou ruim com entonação. Para evitar é só vir para o Brasil. Para evitar é só vir para o Brasil? Eu acho que não tem como muito evitar, não. Isso é da natureza mesmo do nosso planeta. O Gabriel que falou, né, que é só vir para o Brasil, né? Antigamente, a gente poderia dizer também que se você não quer, né, sofrer com um tsunami ou coisa assim, ou com um furacão, era só vir para o Brasil também, né? Mas a gente já teve em 2005, né, o tufão Katrina, né, Catarina, na verdade, aqui no sul do Brasil, e agora a gente tem esse risco aí de um tsunami ocorrendo no Nordeste, né? Então o negócio tá virando, né? Mas assim, falando a verdade, falando sério, né, o Gabriel tá correto, né? Assim, o Brasil é um país que tem muito pouca atividade sísmica relevante, né? Não é que o Brasil não é atingido por tremores de terra, tá? O Brasil é atingido todos os anos por mais de 3.000 tremores de terra, tá? Ou seja, o território brasileiro
é atingido por mais de 3.000 tremores de terra, em média, por ano. Tá? Eu inclusive, acompanho a página da Associação Brasileira de Sismografia, né? e Sismologia, na verdade, e eles sempre relatam lá, toda vez que tem um tremor de terra em algum lugar no Brasil, que é registrado por sismógrafos. Tá? Mas a totalidade, praticamente 99,9% dos tremores de terra que ocorrem no Brasil, tá? Eles são abaixo de 3 na escala Richter. Tá? E aí aqui eu estou falando sobre alguns termos que são importantes a gente destrinchar. Sismógrafos é um tipo de equipamento especial, tá? Que ele é construído para registrar tremores de terra, né? Ou o que a gente chama de sismos. Tá? E esses equipamentos são extremamente sensíveis. Normalmente são colocados, né, no subsolo da Terra para evitar a contaminação, né, de ações externas. Tá? Você cava alguns metros na crosta e coloca esse equipamento, os sensores, tá? E ele vai registrando os tremores de terra, e a gente registra os tremores de terra dentro de uma escala, né, que é a escala Richter. Tá? E essa escala Richter, ela é uma escala exponencial. Então, ela começa muito devagarzinho, muito baixinha, mas a partir do momento que ela vai subindo na escala, você vai tendo um crescimento exponencial. Tá? E essa escala vai 9. Tá? Então, o que acontece? Até 3 na escala Richter, os tremores de terra são tão comum, ele não percebe, a gente não percebe. Então, a maioria, 99,9%, né, dos tremores de terra que ocorrem no nosso país, eles ocorrem, né, abaixo de 3 na escala Richter. Mas aí, quando, por exemplo, chega a 4 na escala Richter, a gente já percebe, o negócio já fica, né, bastante perceptível, principalmente em prédios altos e coisa e tal. Tá? Aí, a partir de 4 em diante, a gente já tem tremores de terra bastante significativos, né? Sempre aumentando numa escala exponencial de um número para outro. Então, é por isso que, às vezes, 5 na escala Richter tem um impacto, 6 tem outro. Tá? Fala, Vitória, pode falar. Levantou a mão, Vitória, pode falar. Vitória, a gente não está te ouvindo, não. Acho que foi sem querer, né? Vamos dar uma olhada aqui. Muita gente acha que não é possível, né, evitar um tremor de terra. O Rômulo fala assim: creio eu que é possível prever um tremor, mas evitar acho impossível. O pessoal que está discutindo um pouquinho sobre tsunami, né? E sobre a questão do brasileiro, né? Como que ele lidaria, né, com o tsunami. Então, pessoal, olha só, respondendo a pergunta que eu iniciei, quem respondeu, tá, que não é possível evitar um tremor de terra, tá correto. Tá? E aí é uma coisa que a gente também tem que saber diferenciar aqui. Nós estamos falando sobre fenômenos que ocorrem, né, e que têm a sua origem no interior do planeta. Tá? Como a gente vai ver daqui a pouco pelos slides, eles acontecem no interior do planeta. Então, eles não têm como impactar, né? A gente, o ser humano não tem como impactar nesses fenômenos, na origem desses fenômenos. Inclusive, né, às vezes a gente ouve falar sobre um tsunami que aconteceu em algum lugar, ou um tremor de terra que aconteceu em outro país e coisa e tal, e a gente acaba ouvindo sempre as pessoas falarem assim, principalmente a galera mais velha, assim, viu, o ser humano está destruindo a natureza está respondendo, olha lá, né? Primeiro que a natureza não é vingativa, né? Ela nem mesmo é um ser ciente para poder ter esse tipo de situação. Né? Mas, em relação a fenômenos sísmicos, tremores de terra, tsunamis, tá? Vulcões ou vulcanismos, né? Esses fenômenos não têm a menor interferência do ser humano nesses fenômenos. Tá? Então, mesmo que a raça humana se transformasse, né, em um grupo de hippies
e que vivessem em total harmonia com a natureza, todo mundo no meio do mato, ninguém derruba mais árvore, fica todo mundo abraçando árvore, coisa e tal, mesmo que a gente fosse, né, totalmente corretos, né, esses fenômenos eles continuariam ocorrendo. Tremores de terra, de tsunamis, vulcões. Por quê? Porque eles estão associados ao movimento da crosta terrestre. Eles estão associados ao movimento das placas tectônicas, tá? Então, a gente não tem como interferir nisso, tá? E não tem nem como mesmo evitar esses fenômenos, tá? Agora, é bem diferente dos fenômenos climáticos, ou seja, aqueles fenômenos que acontecem na atmosfera. A atmosfera é uma fina camada que envolve a Terra, uma camada de gás, né? Que nós estamos alterando quimicamente com as ações que nós provocamos, né? A queima de combustíveis fósseis, a destruição de florestas, a poluição dos oceanos. Isso tudo a gente está fazendo impacto e alterando a atmosfera. Então, os fenômenos climáticos, tipo tornados, furacões, tempestades tropicais, secas, né? Esses fenômenos, eles podem sim ter um dedo lespa do ser humano, né? Principalmente na intensificação dessas ações, desses fenômenos. Tá? Então, quando você vê assim, seca no Brasil, crise hídrica no Brasil, isso tem total possibilidade do ser humano estar agravando essa situação. Né? Por quê? Porque como nós estamos alterando o ambiente, destruindo a mata amazônica, né? Causando aquecimento global, esses fenômenos têm sim uma interferência do ser humano. Conseguiram entender a diferença entre fenômenos sísmicos e fenômenos climáticos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora. Monstrinhos? Eu entendi. Entenderam? Beleza? Alguém? Entendi, beleza. Show. Então, olha só. Fui pegar um café, o Matheus falando. Então, pessoal, pode fazer um resumão. Matheus, resumão. Basicamente, atividade sísmica, o ser humano não tem como interferir porque ela acontece no interior do planeta. São fenômenos que acontecem na crosta. Né? Fenômenos climáticos, como furacões, tufões, eles ocorrem na atmosfera, sua origem na atmosfera, e esses fenômenos o ser humano pode sim, né, interferir com a sua ação, manipulando a atmosfera e por aí vai. Beleza, gente? Ok? Então vamos lá. Espera aí um minutinho. Deixa eu projetar aqui. Então, na última aula, pessoal, está aparecendo para vocês aí direitinho a imagem? Sim. Sim, show. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre a formação da Terra, tá? A gente falou um pouquinho sobre esse período, né, em que o planeta se formou geologicamente. A gente percebeu também que dentro de uma escala cósmica, né, a origem do universo é muito anterior à origem do nosso sistema solar, inclusive à origem da própria Terra. Tá? E como a gente está falando em uma escala de tempo muito, muito grande, tá? Os cientistas dividem essa escala de tempo em eras geológicas para facilitar o estudo. Né? Então, a gente viu que a Terra surge mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, tá? E que ela leva mais ou menos 1 bilhão de anos entre o período da sua formação e o período do seu resfriamento, o que vai fazer, né, que as condições estejam favoráveis o suficiente para o surgimento das primeiras formas de vida. Então, a Terra surge há uns 4,5 bilhões de anos atrás e uns 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 1 bilhão de anos depois do surgimento da Terra, você tem os registros das primeiras formas de vida surgindo na Terra. Tá? Agora, durante boa parte da história do planeta, tá, a Terra foi ocupada única e exclusivamente por formas de vida unicelulares, ou seja, criaturas formadas por uma única célula. Tá? Isso vai começar a mudar mais ou menos
a 600 milhões de anos atrás, quando você vai ter o surgimento das primeiras formas de vida. Tá? Essas primeiras formas de vida pluricelulares. Tá? Quando, então, você tem a formação dos tecidos, você tem a formação de criaturas complexas. Tá? E esse período, entre 600 milhões de anos atrás e 500 e poucos milhões de anos atrás, é o período do que a gente chama de explosão do Cambriano. Tá? Então, é basicamente quando a história da vida, né, realmente começa na Terra. Tá? Então, a gente pode ver que essa pequena história que eu contei para vocês está aqui registrado na tabela, né, de eras, como a gente pode ver e como vocês têm no livro de vocês. Tá? E aí, então, de 500 milhões de anos para cá, nós temos 3 eras, basicamente. A Paleozoica, que vai de 500 milhões de anos atrás até uns 250 milhões de anos atrás, né? A Mesozoica, que é a era dos dinossauros, basicamente de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, tá? E a gente tem a era Cenozoica, que a gente pode dizer que é a era dos mamíferos. Tá bom, Vanessa, vai lá, depois você assiste a aula gravada, tá bom? Então, a era Cenozoica é basicamente a era dos mamíferos, que é a era que vai ocupar ali, principalmente, o nicho deixado pelos dinossauros. É bom sempre salientar, e a gente provavelmente vai ter semana que vem, eu estou combinando com a Márcia, uma aula conjunta, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse período, sobre essas questões da vida, né? Mas é sempre bom salientar o seguinte: nós temos, ao longo da nossa história, grandes ciclos de desenvolvimento biológico e de extinções. Tá? Então, você tem, basicamente, ciclos de surgimento da vida, a vida vai se proliferando, né? E depois nós temos grandes extinções. Então, a minha ideia, junto com a Márcia, a gente discutir um pouquinho mais em detalhes esses ciclos, né? Além da formação da Terra, falar um pouquinho sobre esses ciclos e o que causou, né, esses grandes ciclos de tanto surgimento quanto extinções. Tá? Então, eu vou passar aqui mais rápido para a gente poder seguir, para a gente falar um pouquinho mais do que eu quero falar hoje com vocês, né, que não são essas eras em detalhes, mas sim a estrutura da Terra. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai discutir principalmente sobre a estrutura da Terra. Tá? A Terra é um planeta rochoso. No Sistema Solar, existem 4 planetas rochosos, que a gente também pode chamar de telúrios, tá? Que é basicamente Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá? Os outros 4 planetas são planetas gasosos, ou seja, eles não têm uma crosta rochosa, eles são basicamente compostos de grandes camadas de gás. Tá? Os 4 planetas rochosos, eles têm em comum o quê? Eles são pequenos, tá? E eles possuem várias camadas de rochas que compõem esse planeta. A Terra é um planeta que a gente chama de geologicamente ativa. O que isso significa? Nós ainda temos atividades sísmicas, então tremores de terra, vulcões, tá? Tsunamis, são basicamente fenômenos que ocorrem num planeta geologicamente vivo, geologicamente ativo. Tá? Mercúrio e Marte são planetas que não são geologicamente ativos, ou seja, não existem mais tremores de terra ou vulcões, nem em Mercúrio, nem em Marte. Agora, Vênus e a Terra são, sim, planetas geologicamente ativos, eles possuem vulcões, eles possuem, né, toda essa atividade sísmica. E aí a pessoa pode dizer assim, então Marte está na vantagem, né? Porque não tem tremor de terra lá, então eles não têm, né, o medo de terem, né, esses problemas que nós temos aqui. Mais ou menos. Né? A questão de um planeta ser geologicamente ativo é muito importante. Por quê? Porque as forças criadas pelo manto do planeta vão basicamente formar, né, além, né, de todas as atividades de rocha, de renovação de solo, que a gente vai ver mais para frente, e que tem lá, por exemplo, na nossa videoaula da quinta semana, tá? A atividade sísmica e a atividade energética do manto também cria uma proteção, né, cria uma barreira, um campo de força, que é o nosso campo magnético, que protege o planeta das atividades nocivas do Sol, principalmente as atividades, né, radioativas do Sol. Tá?
Isso a gente já discutiu um pouquinho na aula passada também. Então, aqui na imagem, vocês podem ver de forma bem resumida a estrutura da Terra, ou seja, as partes do planeta, ou as partes que a gente chama de litosfera, tá? A parte sólida do planeta. Então, vocês podem ver, não sei se a imagem está boa para vocês aí, tá? Se não tiver, vocês podem falar, tá? Mas, basicamente, a gente tem 3 partes, tá, da Terra. Nós temos uma fina camada, tá? Uma fina camada muito dura, lispa, que a gente chama de crosta. Tá? Essa camada ela pode variar de espessura. Tá? Ela pode ter entre 5 quilômetros a 70 quilômetros de espessura. Isso vai depender de onde você estiver. Geralmente, né, a parte onde você tem os oceanos, a crosta é mais fina. Tá? Ela é mais fina, mas ela também é mais densa. Ela é formada principalmente por basalto. Tá? Já a parte da crosta, onde você tem os continentes, ela é mais espessa, tá? Mas ela é menos densa, formada basicamente por rochas graníticas. Tá? Então, você tem essa variação de espessura da crosta. Abaixo da crosta, ou seja, abaixo dessa fina camada sólida do planeta, tá? Você tem a região que a gente chama de manto. Tá? Ah, professor, o que tem no manto? O que tem lá dentro? Né? O que tem debaixo da Terra? Tá? Basicamente, o que tem é o que a gente chama de magma. Tá? Ou seja, o manto é composto principalmente por magma. Tá? E o que é o magma? Bem, o magma é um conjunto de elementos superaquecidos, tá? Principalmente por causa da pressão, das atividades radioativas, tá? Que mantém esse material em uma situação de semipastoso. Tá? E o magma é basicamente composto por rochas, né? Por materiais que, quando chegam à superfície, se tornam rocha. Tá? Mas a gente também tem no magma, né, vapor de água, a gente também tem outros elementos. Tá? Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Dúvidas? Vamos lá, dúvidas. Um de cada vez. Calma, calma. Mostrinhos. Dúvidas. Alguém falou alguma coisa? Pode falar. Eu estou sentindo vocês hoje um pouco mais inquietos, não sei. Por enquanto, estou de boa, professor. Está de boa? Vocês estão entendendo tudo? Está tudo entendendo, beleza, né? Não tenho dúvidas, show, né? Beleza, não sei se será que foi a vacina, mexeu com a cabeça de vocês, calma. Não. Como já diria o pessoal da teoria da conspiração, olha só, meteram o chip em vocês estão agora letárgicos. Olha só, a China controlando a cabeça das pessoas. O Rômulo pergunta assim, vapor d'água no magma, você tem todos os elementos, né, possíveis dentro do manto. Tá? Então, você também tem vapor de água. Então, por exemplo, muito provavelmente vocês estão acompanhando a questão lá do vulcão que está ocorrendo nas Ilhas Canárias. Né? Foi assunto essa semana, até pela possibilidade... Você acha, professor, que realmente ele pode, o tsunami chegar aqui no Brasil? Porque, olha só, na verdade, a chance de você ter um tsunami depende do tipo de erupção que vai ter lá. Né? Por quê? Porque você precisa ter uma erupção explosiva, né? Que é uma erupção que basicamente de grandes proporções, em que levaria a um deslocamento de toda uma parte da ilha, né? E essa parte desmoronando e caindo no oceano, né? Ela poderia levar a um tsunami, e esse tsunami poderia cruzar os oceanos e atingir principalmente a costa nordeste do Brasil. Isso é uma possibilidade, realmente pode ocorrer. Tá? Mas as chances são muito baixas, tá? Muito baixas. Mas, assim, aquela questão. Eu pensei que, na verdade, fosse, tipo, quando o vulcão entrasse em erupção, causaria maremotos e esses maremotos atingiriam o Brasil. Então, eu estava totalmente errado, né? Não tá totalmente errado. Uma erupção explosiva também poderia causar um movimento do leito do oceano. Tá? E esse deslocamento do leito do oceano também pode gerar tsunami.
Tá? Agora, então você tem a possibilidade de tsunami por dois caminhos. Tá? O deslocamento do leito oceânico, tá? Isso seria um tremor de terra acompanhado de uma erupção explosiva, poderia acontecer, tá? Ou você, com uma erupção explosiva, poderia ter o deslizamento de parte da ilha que levaria a tsunami. Então você poderia ter dois gatilhos que iniciaria, né, o tsunami. No entanto, o que está acontecendo agora lá nas Ilhas Canárias? A gente está vendo a erupção, ela está sendo uma erupção, né, em que basicamente o magma está extravasando, né, está descendo lentamente, e isso tem diminuído cada vez mais as chances de uma erupção explosiva. Por quê? Porque a pressão da caldeira, né, ou seja, ali do hotspot, onde você tem o magma contido, ela está diminuindo lentamente. À medida que o magma vai saindo, aquela pressão que está ali dentro, ela vai diminuindo. Então, ela vai diminuindo também as possibilidades de uma explosão, de uma erupção explosiva. Tá? Ah, professor, mas da onde que eles tiraram essa bagaça de erupção explosiva e coisa e tal? A gente já teve história, né, historicamente falando, lugares aonde que isso aconteceu. Tá? Então, talvez o maior exemplo de uma erupção explosiva que causou um grande tsunami e que matou milhares de pessoas, tá? Foi a erupção do Krakatoa, tá? Se eu não me engano, na Indonésia. Isso aconteceu no século XIX. Foi aquele que falaram que tipo, a Terra toda ficou inundada por uma fumaça? Sim, então, assim, a explosão do Krakatoa, ele foi assim, primeiro que ele foi de níveis absurdamente altos. E a energia envolvida era equivalente a você pegar todas as armas nucleares que o ser humano construiu, né? E você colocar ali naquele vulcão e você ainda teria que colocar mais umas 10 vezes mais armas nucleares do que a gente construiu para você ter algo semelhante ao que aconteceu ali no Krakatoa. Né? Foi uma explosão absurdamente alta. A ilha inteira, ou seja, o vulcão inteiro deixou de existir, né? Porque ele explodiu mesmo. E foi, assim, até hoje, o maior som registrado na história da humanidade. Existem registros escritos, né, na África, a mais de 5.000 quilômetros de distância, né, de registros do som. Ou seja, pessoas a 5.000 quilômetros de distância ouviram o Krakatoa explodindo. Né? E ele gerou um tremor de terra e um tsunami absurdamente grande que matou várias pessoas em volta ali da ilha do Krakatoa. Né? E aí vai lembrar, a gente está falando do século XIX, não existia rádio, não existia televisão, nem nada. Então, as informações foram chegando depois, em formas de estudos geológicos e coisa e tal, mas assim, cidades inteiras, vilas inteiras de pescadores sumiram do mapa, né, varridos por esse tsunami. Tá? Então, assim, esse registro histórico nos mostra o quê? Que é possível esse tipo de coisa acontecer. Mas o que a gente está dizendo, o que a gente está vendo, é de que nas Ilhas Canárias, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque o vulcão, primeiro que uma erupção explosiva é raro de acontecer, o normal de acontecer é o que está acontecendo agora nas Ilhas Canárias. Ou seja, você tem uma erupção lenta, né, e a pressão ir diminuindo. Espera aí, deixa eu ver se tem aqui. O Rômulo está perguntando assim, dá para cavar até o núcleo da Terra? Já tentaram, já conseguiram cavar 12 quilômetros depois dos equipamentos pararam. Pessoas morrem fritas, ferramentas derretem, é tão quente que estava. Né? Assim, o Rômulo, não sei se isso foi uma questão aqui, foi uma pergunta do Eduardo, eu acho, né? Se dá para cavar até o núcleo da Terra. De pegar, se dá para pegar com uma colher. Olha só, não dá para cavar até o núcleo da Terra. Na verdade, a crosta terrestre, à medida que você vai cavando, né, a própria questão de atividade radioativa, isso vai aumentando a temperatura e os materiais vão, né, principalmente os materiais, as brocas, não vão conseguindo perfurar mais. Tá? Então, ninguém morreu frito porque ninguém cavou propriamente dito. Você cava com brocas de perfuração muito parecidas com essas brocas que a gente tem na exploração de petróleo. Mas durante um tempo, principalmente na Guerra Fria, grupos, né, tanto
tanto de cientistas russos quanto de cientistas americanos tentaram sim cavar até o manto da Terra, principalmente, né, em regiões onde a crosta é menos espessa. Tá? Só que, tecnologicamente falando, nem o grupo russo, nem o grupo americano conseguiram atingir o manto terrestre. Exatamente por quê? Porque você chega num determinado ponto, né, em que as brocas falham, o material não consegue mais resistir ao calor e à pressão. Então, hoje, tecnologicamente falando, não é possível a gente atingir o manto terrestre. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas então como eles sabem que debaixo da crosta tem um manto? Como eles sabem, por exemplo, que nesse manto tem esses materiais que você está falando, de rochas, de vapor de água e coisa e tal? Bem, porque eles estudam, os geólogos estudam de forma indireta o que tem dentro da Terra. Tá? Por exemplo, do que é formado o manto, por exemplo? Do que é formado o magma? Eles conseguem estudar, por exemplo, em vulcões, erupções, né, como está acontecendo agora nas Ilhas Canárias. Por quê? Porque quando uma erupção acontece, né, eles conseguem ver, por exemplo, o vapor d'água saindo. Né? Muito da possibilidade de você ter uma erupção explosiva é exatamente água, né, em grande pressão que é cuspida para fora. Né? Então, eles conseguem saber que existe água no manto, por quê? Porque quando tem uma erupção, muito vapor de água sai. Né? Eles conseguem saber que o manto é formado de magma e que o magma é formado de rochas, porque quando a lava sai, né, ela pode ser estudada. Né? Então, a gente consegue estudar de forma indireta o que tem no manto. Além do mais, a gente consegue saber também a composição do manto pelo estudo dos tremores de terra. Por quê? Toda vez que acontece um tremor de terra na crosta, e aí é que essa imagem aqui que vocês podem ver, ó. Toda vez que acontece um tremor de terra, as ondas de choque desse tremor podem se propagar pela crosta, mas como a crosta é sólida, a propagação da energia é menor. Né? Como você, por exemplo, bater numa parede. Você consegue sentir um pouco da vibração dessa parede, mas no outro cômodo a pessoa já não consegue sentir mais. Por quê? Porque em ambientes sólidos a propagação de energia é menor. Né? Agora, se você joga uma pedra numa piscina, você consegue ver a propagação de energia por toda a piscina. Por quê? Porque a piscina é um ambiente líquido. Tá? Então, a propagação de energia é facilitada. Isso acontece quando a gente estuda também os tremores de terra. Sismógrafos do mundo inteiro conseguem detectar um tremor de terra acontecendo de grande intensidade em algum ponto da Terra. Por quê? Porque, basicamente, a propagação de energia ocorre pelo interior do planeta, né? Principalmente por essa região, né, líquida do planeta, tá? Que é o manto. Então, toda vez que você tem um tremor de terra, que a gente chama aqui, ó, um epicentro, onde ele ocorre efetivamente, você consegue ver a propagação de ondas, né, de energia se espalhando por todo o planeta. Né? Então, sismógrafos no mundo todo conseguem detectar esse material, né? Conseguem detectar esse tremor de terra. E, inclusive, foi estudando as ondas de choque provocadas por um tremor de terra que se descobriu que, por exemplo, o núcleo da Terra ele é sólido. Porque em determinados pontos, as ondas elas acabam não chegando aos sismógrafos. Por quê? Porque, basicamente, você tem uma sombra. Isso ocorre por quê? Porque você tem um choque das ondas naquele ponto, né? E daquele ponto ele não passa. Tá? Então, a gente tem, através do estudo dos tipos de onda que ocorrem num tremor de terra, você consegue entender muito sobre o que tem dentro da Terra e do que o interior da Terra é formado. Então, basicamente, o manto é formado de magma, tá? E o núcleo da Terra ele é formado principalmente de ferro e níquel, que são elementos muito abundantes no universo, tá? E eles são mais densos. Então, quando a Terra estava se formando, lá naquele período em que ela ainda estava liquefeita, o que aconteceu? Os elementos mais pesados, eles tiveram uma tendência de ir para o centro do planeta, decantar mesmo, né? E eles se acumularam no núcleo do planeta. Então, a gente tem basicamente um núcleo sólido,
formado de ferro e níquel. Nós temos um núcleo externo, numa situação ainda semipastosa, também formado de ferro e níquel, né? E a gente tem uma camada de manto, né? Formada principalmente por elementos mais leves, como silicatos, né? E por aí vai, tá? Que é basicamente... Professor, é exatamente como você falou que estava acontecendo no Sol, que tipo, o hidrogênio virava hélio, que virava não sei o que, até chegar no ferro? A sua pergunta é excelente, né? A Terra não tem fusão. O núcleo da Terra é muito quente. Por quê? Porque, como eu falei na última aula, ele acumula uma energia ainda dos impactos que formaram a Terra e também do decaimento de radiação dos elementos que compõem o nosso núcleo, tá? O nosso manto. Agora, não existe peso suficiente na Terra para ocorrer fusão nuclear. Então, o nosso planeta, ele é quente, não é porque nós estamos gerando energia, é porque você tem uma energia acumulada da origem da Terra, que com o tempo vai resfriar. Consegue entender? No Sol, o que acontece? Como o Sol é muito grande, na verdade, né, o Sol é milhares de vezes maior do que a Terra. Então, lá existe peso suficiente para a formação do que a gente chama de fusão nuclear. Aliás, essa é a grande diferença entre estrelas e planetas. As estrelas são tão grandes que elas podem gerar energia através da fusão nuclear. Os planetas não são tão grandes, então eles não conseguem gerar energia no seu núcleo. Então eles não brilham, eles não produzem calor, né? Porque eles não têm gravidade suficiente para isso, né? Perfeito. Como não tem matéria suficiente, a gravidade não é forte o suficiente para gerar energia. Tá? Então, essa é a diferença entre estrelas e planetas. Você vê só, por exemplo, Júpiter. Júpiter é um gigante gasoso, né? Mais de 1000 vezes maior do que a Terra. Mas, mesmo assim, ele ainda não tem, né, massa suficiente para gerar, né, fusão nuclear e se transformar em uma estrela. Júpiter é, com certeza, o planeta que poderia ser mais próximo de uma estrela. Na verdade, alguns astrônomos até dizem que Júpiter é uma estrela fracassada. Né? Tadinha. Né? Um minuto de silêncio, né? pela decepção de Júpiter não ter se tornado uma estrela. Né? Por quê? Porque Júpiter ele é um planeta extremamente grande, né? Ele é um planeta gasoso, mas ele não é, tá, pesado o suficiente para gerar fusão nuclear. Se ele fosse 4 vezes maior do que ele já poderia gerar, né, fusão nuclear e ele já seria uma estrela. E nós teríamos um sistema binário, ou seja, um sistema de 2 estrelas, que, aliás, na Via Láctea é o mais comum. Né? Ou seja, o mais comum na Via Láctea é você ter sistemas binários, ou seja, sistemas com 2 estrelas, ao invés de sistemas com uma única estrela. Então, a maioria das estrelas que a gente vê no céu à noite, elas não são uma estrela, elas são 2, às vezes 3 estrelas. Tá? Mas como estão muito distantes, os brilhos delas se misturam e chegam para a gente como se fosse Então, um professor, o nosso núcleo, então, ele ainda está com aquela energia dos meteoros que caíram na criação da Terra, né? Por isso, essa energia que a gente tem. Isso aí, Vitor. Que mantém ele ativo. É isso? Isso, exatamente. E esse calor vai um dia, né? Vai um dia acabar. Ou seja, um dia esse calor vai, né, resfriar e o planeta vai ficar completamente inativo. É o que igual acontece. Marte? Exatamente. Você tinha falado, né? Exatamente, igual Marte. Por que Marte hoje já é geologicamente inativo? Porque ele é menor. Então, esse calor se perdeu mais rapidamente. Tá? É termodinâmica. Você tem um calor e, basicamente, a Terra está perdendo esse calor para o espaço, né, lentamente. Então, um dia, a Terra também vai ser geologicamente morta, inativa. Tá? A Maiana está perguntando assim, professor, eu vi um vídeo desse vulcão de Krakatoa entrando em erupção explosiva. E quando ele subiu, tinha uns raios, umas luzes no meio da fumaça dele. O que seria isso? Maiana, sua pergunta é muito interessante. O que você viu, se você viu um vídeo, não foi do Krakatoa, foi do Kublai Krakatoa, né, do filho do Krakatoa, que é basicamente um vulcão que surgiu depois, no mesmo lugar, né, em que o Krakatoa explodiu. Por quê? Porque aquela região ali no Oceano Índico é geologicamente muito ativa.
Então, o que acontece? O Krakatoa, depois que explodiu, imediatamente depois que ele explodiu, a atividade sísmica e a pressão continuou se acumulando ali, né? Tem ali naquela região que a gente chama de um hotspot, ou seja, existe uma câmara de magma debaixo da crosta, né, que alimenta a pressão naquela região da crosta. Então, o que acontece? Mesmo depois que o Krakatoa explodiu, aquela pressão continua ali. Então, foi se formando lentamente um outro vulcão. Né? Hoje, você consegue ver, no mesmo lugar onde tinha o Krakatoa, um vulcão que, de vez em quando, entra em erupção. Aí, né? professor, não foram dois que tinham surgido? Falaram que até que eram vulcões gêmeos, algum negócio assim que eu já tinha ouvido falar. Não, assim, eu posso até dar uma olhada, mas o que eu sei, naquela região você tem um surgimento de um único vulcão. Agora, o que acontece é o seguinte, em alguns lugares, não é o caso ali daquela região, você tem, né, o deslocamento da crosta, né? E aí, com o deslocamento da crosta, como o hotspot ele está embaixo da crosta, ele não está na crosta, ele está embaixo da crosta, com o deslocamento da crosta, você tem o surgimento de outros vulcões. É o caso, por exemplo, do arquipélago do Havaí. Né? O que acontece no Havaí? Você tem um vulcão que se forma debaixo do hotspot, né? E aí aquele vulcão, à medida que ele vai se deslocando junto com a crosta, ele vai saindo da reta do hotspot e ele vai se tornando inativo. Né? E aí o que acontece? Você tem exatamente sobre aquele hotspot a formação de um outro vulcão. Tá? Mas aqui, toda aquela região ali do Krakatoa, aí agora falando novamente do Krakatoa ali na Indonésia, é uma região muito ativa, geologicamente ativa. Então é bem provável que o vulcão ali exploda de novo, tenha um surgimento. Inclusive, né, alguns cientistas acreditam que em algum momento no futuro você terá uma nova explosão, né, uma nova erupção explosiva naquela região. Tá? E, inclusive, o que o Vitor falou antes foi bastante interessante também. Quando o Krakatoa explodiu, lá no século XIX, ele emitiu tanta partícula, tanta poeira, que isso, inclusive, alterou, tá, o clima da Terra. Alterou o clima da Terra. Por quê? Porque foi o que aconteceu quando caiu o meteoro que matou os dinossauros. Alterou também o clima da Terra, por isso que os herbívoros morreram, consequentemente, os carnívoros também morreram. Isso, aí vale lembrar sempre que numa proporção muito menor, ou seja, o Krakatoa explodindo, ele emitiu poeira, né? E essa poeira, ela chegou a alterar o clima da Terra, reduzir a temperatura da Terra a um determinado ponto, né? Num primeiro momento, depois causaram um aquecimento, porque aí você tem também gás carbônico em grande quantidade, né? Mas assim, tudo numa proporção muito menor do que foi a questão do asteroide que professor, os hotspots que você está falando em geologia é a mesma coisa que em biologia, que são pontos mais quentes da Terra que podem, por exemplo, queimar as florestas e coisas e tal? O hotspot na geologia é basicamente um acúmulo de magma no interior da crosta. Tá? Lá no vídeo da deriva continental, se eu não me engano, eu tenho essa parte explicando direitinho lá, né? Mas é basicamente o quê? Um acúmulo de magma, né? Debaixo da crosta. Hotspot, na biologia, eu posso estar enganado agora, porque faz tempo, mas são pontos quentes, principalmente de surgimento de vida, de proliferação de vida, entendeu? Tem um sentido diferente aí, tá? O nome é ponto quente, né? Mas assim, não é a mesma coisa, não. São coisas diferentes, tá? Mas aí, essa pergunta se segura aí direitinho, lespa, né? Que aí, quando tiver atividade com a Márcia, ela responde lá o ponto dela lá, né? Com mais clareza. Aí, tá? tipo, os vulcões, eles estão surgindo no magma que você falou? O quê? Tipo, os vulcões, eles surgem no magma para cima depois? Atravessa a crosta? Olha só, vulcões... No manto, quer dizer, no magma não, no manto. No manto, os vulcões, eles geralmente ocorrem, o quê? Eles ocorrem em contatos de placa. Aliás, eu vou até seguir aqui, mas basicamente a crosta terrestre, ela não é uma única camada, né? A crosta terrestre, por sofrer muita pressão do manto, ela acaba se fragmentando em grandes peças, em grandes porções de terra, que nós chamamos de placas tectônicas. Tá? Então, muitas das vezes, as pessoas pensam em placas tectônicas como gelo, assim, batendo no lago.
Não é assim, né? Na verdade, você tem a crosta e a pressão do interior da Terra acaba fraturando essa crosta em regiões onde essa crosta é mais frágil, né? Então, basicamente, essa fratura gera o que a gente chama de contato de placa. Normalmente, vulcões surgem nestes contatos de placa, né? Ou seja, aonde a camada é mais, né, ela é mais frágil. E aí você tem a possibilidade do quê? Você tem a possibilidade do magma chegar até a superfície. O hotspot, né, ou seja, esses pontos quentes, é uma outra origem para vulcões, ou seja, são acúmulos de magma, tá, embaixo da crosta, que acabam forçando a passagem e formando, né, os vulcões. Inclusive, hotspots podem acontecer no interior de placas, ou seja, você pode ter vulcões sem ser, né, no contato de placas, tá? Mas normalmente os vulcões surgem em contatos de placa, tá? Cauã, pode falar. Cauã levantou a mão. Cauã? Não? Deixa eu ver aqui, só dar uma olhada, só vou dar uma passada aqui pelo chat. Um minutinho. O pessoal... O Davi fala assim, eu pensava que placa tectônica era uma placona de ferro. Eu acho que era meio louco, né? Então, olha só, o Davi, eu vou chegar nessa questão das placas tectônicas daqui a pouquinho, tá? Aí vocês vão entender direitinho do que elas são feitas e coisa e tal, tá? Então, vamos seguir aqui com a sequência, né, dos slides. Mas, pessoal, para quem, então, perguntou, quem está preocupado com o negócio de tsunami, né, podem ficar tranquilos. Ainda a possibilidade é pequena. É claro que precisa haver o quê? Um acompanhamento. Por que precisa haver um acompanhamento? Porque não existe uma rede no Atlântico, no Oceano Atlântico, não existe uma rede de detecção e alerta de tsunamis. Tá? Não existe. Por quê? Porque o Atlântico é realmente um oceano com muito menos atividade geológica do que outros oceanos, como o Índico e o Pacífico. Né? Ou seja, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico têm muito mais atividades geológicas, têm, né, contatos de placas muito mais ativas. Então, nesses oceanos, é mais comum o fenômeno de tsunami. Até o próprio nome, tsunami, é uma palavra japonesa. Né? Por quê? Porque o Japão é um país frequentemente atingido por tsunamis, né? Que são nada mais, nada menos do que grandes ondas que se formam pela energia, pela propagação da energia de um maremoto, ou seja, de um tremor de terra que acontece no leito do oceano. Tá? Tudo bem? Então, o que acontece? Como não existe essa rede de detecção aqui no Atlântico, tá? A gente tem que ficar sempre alerta, porque quando acontece a possibilidade de ter um tsunami, tem que se avisar o mais rápido possível as pessoas para elas poderem se deslocar para locais mais altos, né, e evitar um número de mortes absurdamente grande, tá? Então, mas assim, de certa forma, as possibilidades são muito baixas de acontecer um tsunami no Atlântico, tá? Então, ninguém precisa ficar com muito medo de ir à praia, não, tá? Pode ir à praia tranquilo, tá? Agora, é claro que se tem mar, se você tem litoral, se você tem, né, uma costa litorânea, existe possibilidade de ter tsunami. Tá? Agora, é fato que no Brasil essa chance é muito menor do que, por exemplo, no Japão. Tá? Agora, sempre é bom saber identificar quando, né, um tsunami está chegando. Tá? Por quê? Porque vai que vocês pegam aí e fazem uma viagem, né, para o Oceano Índico, para alguma praia, né, paradisíaca ali na Indonésia, né, e acaba se deparando com o tsunami. Saber os fenômenos... Ô, professor, Peraí, fala. Pode falar. tipo, nada a ver com a matéria. A tua reunião, que hora?
9 horas, mas eu vou esticar um tá. pouquinho aqui, tá? Pode ficar tranquilo, gente. Mas assim, daqui a pouquinho já libero vocês. Valeu pela lembrança. Eu não entendi, Vanessa, o que você falou. Ou eu, Cauã Santos, entrei no computador, ok? Eu não entendi. Eu acho que é o Cauã que tá falando que tá como Vanessa. Que está com a Vanessa e entrou no computador dela, né? Isso. É Vanessa e o Cauã Santos, beleza. Ó, se vocês quiserem perguntar, Cauã, porque eu vi que você levantou a mão ali antes, mas não conseguiu falar. Então, se qualquer coisa quiser perguntar. Ah, beleza. Ok. Isso é importante, Cauã, porque eu vou puxar daqui a pouco a presença, então você está sem registro aqui, né? Eu anoto lá depois. Aí o Rômulo fala assim, se você está na praia e vê a água recuando muito e muito rápido, recomendo correr o mais rápido possível. Ô Rômulo, o que você está falando é interessante, né? Porque quais são os indícios de um tsunami? Tá? O de tsunami está vindo, né? É bom a gente, quando vocês estiverem na praia, né? Sei que quando você está na praia, a última coisa que você quer lembrar é de aula de geografia. Mas reparem como que funciona uma onda, né? Normalmente na praia. Normalmente você tem um recuo da água, né? Depois você tem a elevação da água, né? E aí depois aquela onda quebra sobre ela mesmo, e aí você tem a vaga, né? Você tem ali aquela espumada posterior, né? Esse é o procedimento de toda onda. E aí é interessante, né? Que as ondas da praia são ondas formadas pelo deslocamento do vento e coisa e tal, né? Basicamente, é energia se deslocando pelo mar. Tá? A origem de um tsunami, a origem de uma onda de tsunami, ela é diferente, ela não é pelo vento, ela é basicamente deslocamento do leito oceânico. Então, você tem uma energia muito maior ali, né? Que é o deslocamento de uma energia absurdamente grande pelo mar. Então, o que acontece? Um tsunami funciona muito parecido com uma onda na praia. Se vocês repararem, quando, né, o mar está revolto, normalmente a onda quebra mais distante do litoral. Você vê aquelas ondas grandonas quebrando mais distante. Tá? Isso também acontece com um tsunami. Né? Como a energia é absurdamente grande, né, o que acontece? E aí é interessante, né, porque os filmes nos enganam. Né? É muito comum você ver em filmes aquelas grandes paredes de água vindo em direção, né, ao litoral e a galera correndo. Isso não acontece. Tá? Por quê? Porque no meio do oceano, né, a onda ela se desloca, né, muito rápido e baixo. Ou seja, você tem uma onda de tsunami que pode ter até 1 quilômetro de comprimento, né, e 1 metro só de altura. Então, se você estiver no meio do oceano e for, né, atingido por um tsunami, você nem vai sentir, você nem vai ver. Por quê? Porque ele passa por você, né, é só uma variação de 1 metro ali no nível do mar. Só que à medida que esse tsunami vai atingindo uma região próxima ao litoral, né, e o leito do oceano vai subindo, né, o que acontece? O leito oceânico vai freando a onda. E à medida que a onda vai sendo freada, ela vai encurtando de tamanho e vai ganhando em altura. Né? Então, quanto maior a energia da onda, mais longe, né, do litoral ela quebra. Então, é muito comum, por exemplo, você não conseguir nem ver a onda. Né? O que você nota de verdade, o que você percebe, é o recuo da água. Né? Então, professor, e esse recuo, ele é tanto ao ponto de você ver a areia ao invés da água? Sim, então, é muito comum... Porque, assim, você falou que o filme engana, eu tô até duvidando aqui dos filmes que eu vi, entendeu? Então, o que acontece? Qual é o principal indício de um tsunami? É você estar ali na praia de boa e, de repente, do nada, a água começa a baixar como se fosse uma maré baixa extrema, assim, você tipo começa a ver rochas, né, que você não estava vendo, né? Ou seja, a água recua num nível muito grande, né? Então esse recuo intenso é o principal indício de que aquela região vai ser atingida por um tsunami. Ou seja, é como se fosse uma maré muito baixa,
mas ia acontecendo muito rápido, né? Porque ao longo do dia, quando você está na praia, você consegue ver a variação da maré, né? Às vezes você consegue ver ou a água recuando, né? Ou ela avançando, né, pela praia, inclusive pegando as pessoas, pegando, né, sabe, quando a onda passa assim, leva as coisas das pessoas, não sei o quê. Isso é o quê? É você conseguindo perceber a maré subindo ou descendo. Tá? Agora, num tsunami, esse fenômeno, né, ocorre de forma mais rápida, mais intensa. Assim, de repente, a água começa a recuar, é um recuo intenso, e aí você começa a dizer, ué, cadê, para onde foi a água? Né? Esse é um indicativo de que você deve se deslocar da praia para um local mais alto. Não precisa ser correndo que nem um desesperado, porque ainda vai levar alguns minutos, tá? Para aquela onda atingir a praia. Mas, na verdade, o que atinge não é a parede de água. O que atinge é aquela vaga, né? Aquela água que vem e, de repente, avança, né? Litoral adentro. Né? Então, professor, se isso acontecesse, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali, bem no litoral, onde tem aqueles prédios enormes, o certo seria o povo correr, sair da praia e ir para o último andar desses prédios, no caso? Não precisa ser por último andar, não, porque também, assim... Não, assim, porque esses prédios são de ricos, né? O povo teria que deixar a gente entrar, no caso. Mas no meio do desespero, o povo ia quebrar as portas e, tipo, sabe? Mas olha só, a questão é a seguinte, normalmente, o mar em um tsunami, eu estou falando de tsunamis assim, padrão tsunami normal, que acontece por causa de tremor de terra e coisa e tal. Eu não estou falando, por exemplo, de um tsunami causado por um impacto de asteroide. Né? Se fosse um asteroide gigante que atingiu o mar, o tsunami poderia ter vários quilômetros de altura. Né? Isso aí não, você não precisa correr para lugar nenhum, não, porque você vai morrer, pode ficar tranquilo. Agora, um tsunami normal, provocado por um tremor de terra e coisa e tal, ele avança litoral adentro, mas dependendo, por exemplo, do relevo do lugar, ele não avança mais do que, por exemplo, 2, 3 quilômetros mar adentro. Né? Então, tipo assim, se deslocar para locais mais altos ou para locais, né, mais distantes do litoral já é o suficiente para você se salvar. O que aconteceu, por exemplo, no tsunami que atingiu, né, o Oceano Índico em 2004, que matou mais de 120 mil pessoas, era principalmente o desconhecimento das pessoas. Né? Porque, primeiro, que o Oceano Índico, naquela época, não tinha um sistema de alerta como tinha o Oceano Pacífico. Como eu falei para vocês, ali o Pacífico é muito comum ter tsunamis. Então, o Japão, os países banhados pelo Oceano Pacífico, eles têm uma rede internacional que alerta para a possibilidade de tsunami. Né? Então, tipo assim, os japoneses, então, eles têm um sistema muito eficiente que a pessoa recebe no celular um aviso que existe uma possibilidade de tsunami. E os japoneses são treinados, né, ao longo da vida deles a se deslocarem para regiões mais altas que são sinalizadas na cidade. Né? Existem sinalizações na cidade, no caso de um alerta de tsunami, para cá, né? Fique aqui. Né? Então, o que acontece? Em 2004, isso não existia no Oceano Índico. Então, quando teve o tremor de terra, né, na Indonésia, e isso gerou um tsunami absurdo, o que aconteceu foi o seguinte, a onda foi se propagando, né, pelo Oceano Índico e foi atingindo os lugares onde as pessoas não conseguiam, primeiro, nem receberam nenhum aviso, e segundo, na época, as pessoas não sabiam, né, ou seja, a informação tsunami não era tão difundida como é hoje. Né? Então, muita gente morreu, por quê? Porque aconteceu esse recuo excessivo da água, e as pessoas, ao invés de ir embora, se deslocarem para um lugar mais alto ou se afastarem do litoral, elas ficaram curiosas. Olha, o que está acontecendo? Olha, a água está recuando. E aí, daqui a pouco, a água veio e levou todo mundo embora. Inclusive, tem uma história interessante sobre esse tsunami de 2004, que uma aluna britânica, né, ela estava em férias com os pais, não me lembro se foi na Índia, se foi nas Filipinas, na Indonésia, mas ela tinha assistido uma aula de geografia algumas semanas atrás, algumas semanas antes, né? E ela, quando viu o recuo da água, ela bateu para os pais, isso aqui é um tsunami, ela explicou, a gente tem que sair daqui. Né? E aí os pais ainda avisaram as pessoas em volta ali, né? E essa menina, pela informação que ela tinha, ter prestado atenção na aula de geografia, ela salvou centenas de vidas ali, né? Assim, eu não sei, essa história ela é fantástica. Primeiro, a aluna prestou atenção, ela não dormiu na aula. Segundo, os pais acreditaram nela,
né? Porque, dependendo dos pais, né? Se a criança vira e fala assim, isso é tsunami, gente, se o quê? Ih, cala a boca, menino, hein? Deixa eu ver aqui que a água está recuando, né? Então, os pais ainda ouviram ela, eles ainda avisaram várias pessoas e salvaram um monte de gente, né? Agora, depois, essa informação, depois desse tsunami de 2004, a informação ficou mais difundida, as pessoas ouviram, pô, morreu gente pra caramba, foi 120 mil pessoas que morreram, né, nesse tsunami absurdo de 2004. Em 2015, o Japão foi atingido por um tsunami também muito grande, né, também causado por um tremor de terra que aconteceu lá, mas o Japão é um país que, como ele é atingido muitas vezes por tremores de terra, e ele é um país desenvolvido economicamente, ele tem todo um preparo, né, para esse tipo de fenômeno. Então, como eu falei para vocês, inclusive associado ao trabalho dessa semana, tá? Em um país desenvolvido, rico, preparado para esse fenômeno, né? O que você teve? Apesar de ser um tsunami também absurdamente forte, ele foi, né? Ele causou muito menos vítimas, né? Porque vejam só, em 2015 o Japão foi atingido no mesmo momento por um tremor de terra acima da escala Richter, né? Existem registros que tenha sido 9,3 na escala Richter, o tremor de terra do nordeste do Japão. Depois foi um tsunami absurdamente forte, e esse tsunami ainda destruiu uma usina nuclear, causando a explosão, né, da usina de Fukushima. Então você teve 3 desastres de grandes proporções que aconteceram ao mesmo tempo no Japão, né, e o número de mortos foi ali na casa dos 12, 13 mil, né, o que é um número alto, mas muito menor da proporção do evento como ele foi. Tá? Mas por que então o número foi bem menor? Porque, basicamente, o Japão tem todo um preparo, todo um aparato para sofrer com esse determinado fenômeno. Tá? Então, vocês podem digitar lá no YouTube, né? E tem também lá no material que eu deixei para vocês, né? Mas pode digitar no YouTube, Tsunami Japão. Se vocês digitarem isso, vocês vão ver várias filmagens do tsunami de 2015. Né? Por que você tem várias filmagens do tsunami de 2015 e não tem do tsunami de 2004? Porque o tsunami de 2004 pegou todo mundo de surpresa. Né? Então, quem poderia filmar morreu. Né? Já no Japão, a pessoa recebeu um alerta, foi para os locais de retirada, né? E aí chegaram lá, vou pegar minhas câmeras aqui e vou filmar, né? E aí depois eles conseguiram filmar o tsunami chegando. Né? Então, tipo, você tem várias filmagens que são impressionantes de como acontece o tsunami. Em nenhuma dessas filmagens você vê uma parede de água enorme vindo, né? Como nos filmes eles retratam. Tá? Espera aí um minutinho, deixa eu ver que o pessoal aqui formoroso aqui no chat. O pessoal está falando sobre as reações dos personagens nos filmes, né? É claro que é o que eu estou falando. A gente acha sempre que o cara no filme é burro. E até tem que ser mesmo, porque se o cara for inteligente, não tem filme. Né? Agora, em 2004, poderia-se muito bem fazer um filme, porque muita gente, a reação de muita gente ao ver o recuo de água, não foi sair correndo igual um louco. Né? Foi ficar curioso. Olha o que está acontecendo, olha, a água recuou, papapá, isso que aí daqui a pouco na água veio uma velocidade absurdamente alta, ela foi levando todo mundo, né? E matou milhares de pessoas. Professor, mas naquela área já teve vários tsunamis antes, não? Tipo, a Indonésia sempre teve, aí esse povo não tinha, sei lá, um estudo sobre isso, alguma coisa. Aí, Vitor, sua pergunta é interessante, né? Mas aí entra a questão socioeconômica também. Né? Ou seja, o Japão é um país desenvolvido, rico, né? Que gasta muito dinheiro, tanto em tecnologias para minimizar o impacto de tremores de terra, como um complexo sistema de alerta, né? E de detecção. Ou seja, é investimento em ciência, investimento em tecnologia, né? Característico de um país desenvolvido. Né? O que você tem ali no Oceano Índico é uma série de países muito pobres e que não investem em ciência e tecnologia. Quer ver um outro bom exemplo? O Haiti. O Haiti é um dos países mais pobres das Américas. É o país mais pobre das Américas. Ele é o mais pobre, mas teve uma época que ele foi o mais rico da América inteira.
Sim, então, mas hoje ele é um dos países mais, ele é o país mais pobre das Américas e é um país que também, assim como o Japão, fica exatamente sobre uma falha geológica, uma falha tectônica. Então, o que acontece? O Haiti é constantemente atingido por abalos sísmicos. Só que, ao contrário do Japão, é um país pobre, é um país que não investe em tecnologia, é um país em que você não tem construções preparadas para absorver um tremor de terra. Resultado, né? Toda vez que você tem um tremor de terra no Haiti, são milhares e milhares de mortes. Né? Há alguns anos atrás, um tremor de terra 7 na escala Richter matou quase 200 mil pessoas em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. 200 mil, imaginem que é 200 mil pessoas. Hoje, o Brasil perdeu quase 600 mil pessoas para a Covid. Né? Isso em 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia. 600 mil pessoas. O Haiti perdeu 1/3 disso em um dia, né? Num tremor de terra. Tá? Então, imagine o volume de mortos, o volume da catástrofe que foi, né, o tremor de terra no Porto Príncipe. E um tremor de terra de 7 na escala Richter, ou seja, muito menor do que o tremor de terra de 9,3, 9,2 na escala Richter que aconteceu no Japão em 2015. Né? E o Japão perdeu 15 mil pessoas. Por quê? Porque tem todo um aparato tecnológico, existe todo uma preparo. Então, tipo assim, aquela pergunta que eu fiz no início da aula, é possível evitar um tremor de terra? Não é possível evitar um tremor de terra, mas é possível minimizar os impactos econômicos e sociais de um tremor de terra. Né? Agora, para você conseguir fazer isso, você precisa de ciência, tecnologia, estudo, uma população treinada, preparada para resolver e professor, e a cultura também influencia muito, né? Tanto que na China eles construíram hospitais para o Covid em 1 semana. Foi realmente 1 semana. E depois eles retiraram. Tanto que na China eu acho que nem tem mais Covid direito. Assim, sobre o Covid e a China, assim, você está falando de um país também que é uma ditadura, né? E é um país que é uma ditadura que interfere diretamente no comportamento das pessoas, né? Então, querendo ou não, nesse caso, uma ditadura é mais eficiente para lidar com essa situação do que uma democracia. Por exemplo, aqui no Brasil, governo nenhum pode proibir as pessoas, por exemplo, de sair. Ele pode até, né, fechar negócios, comércio, coisa e tal, ele pode multar pessoas, ele pode tentar convencer as pessoas com o trabalho, olha, tem que manter distanciamento social, coisa e tal, não sei o quê. Mas, no final das contas, a pessoa tem a liberdade de se querer sair por aí, sair, vai se contaminar e foda-se. Né? Numa ditadura, porque a gente tem uma liberdade para isso. Né? Já numa ditadura, não. A ditadura, tem o foco da Covid aqui nesse bairro. Os caras fecham, botam o exército, fecham todo mundo. Se sair, vai preso. Né? Se sair de casa, vai preso. Então, essa situação permitiu que a China contivesse muito melhor a propagação da doença do que outros países do mundo. Tá? Mas, sim, concordo que tem um ponto aí também da cultura. Mas a cultura é uma construção social. Né? Então, é uma construção a partir do estudo, a partir da análise, a partir, né, da formação da população. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que existe toda uma carga socioeconômica, né, que acaba gerando um número de mortes muito maior em um país pobre do que em um país rico. Né? Então, pega aí a instrução. Então, hoje, uma criança japonesa, não é que o japonês é naturalmente mais educado do que o povo haitiano. Não existe isso. Né? Não existe, não é um fator de natureza, é um fator social, construído a partir de estudo, de treino, né, de educação. Então, hoje, uma criança japonesa, desde bem pequenininha, ela é treinada na escola para se comportar em determinados fenômenos cataclísmicos. Né? Tremor de terra. Toda criança japonesa sabe o que tem que fazer, né? Qual é a ação que ela tem que tomar. Né? Então, isso vai sendo, né, treinado desde pequeno e o japonês se torna, de uma forma geral, um povo muito mais preparado para esse tipo de fenômeno do que o povo haitiano. E se isso acontecesse no Brasil, do que o povo brasileiro. A gente não tem menor tipo de preparo para um fenômeno dessa proporção. Tá? Até porque não precisamos. Realmente, as chances de um tremor de terra acontecer no Brasil de grandes proporções é muito baixa. Né?
tão baixa quanto a possibilidade, até mais baixa do que a possibilidade de você ter um tsunami no Brasil, né? Então, a gente acaba não estudando, não se comprometendo com esse tipo de assunto, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Conseguiram entender? Esse Sim, ponto... sim. Aí, no caso, professor, a placa sul-americana, ela passa no meio do Atlântico, certo? Aí, Sim. esse movimento de placas que causariam um maremoto, Sim, sim. Se você tivesse um movimento de placas no meio do oceano, mas o que acontece? Hoje em dia, a placa sul-americana, porque as placas tectônicas, elas são imensas, né? Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Estão vendo? Ó, você tem placas. As placas, elas são imensas, elas não são pequenas, elas são basicamente uma porção da crosta que preenche uma área absurdamente grande. Então, a placa sul-americana, por exemplo, ela começa lá no meio do Oceano Atlântico, tá? Ela começa aqui no meio do Oceano Atlântico e ela vai até aqui o Chile. Então, olha só, esse é o tamanho da placa aí é por isso sul-americana. que o Chile tem uns terremotos de vez em quando, né? Exatamente, porque o Chile fica exatamente sobre um contato de placas. Então, os contatos de placas, eles são muito mais ativos, geologicamente falando, do que o meio das placas, né? Então, como o Brasil fica exatamente em cima da placa sul-americana, a chance de ocorrer um tremor de terra aqui de grandes proporções é muito baixa. Por quê? Porque normalmente você tem tremores de terra ocorrendo em contatos de placas. Mesmo assim, também tem alguns contatos de placas que são mais ativos do que outros. Então, por exemplo, hoje, tá? O contato de placa a placa sul-americana com a placa Nazca, que fica aqui no Oceano Pacífico, ela é muito mais ativa do que, por exemplo, o contato de placa que a gente tem aqui com a placa africana. Então, as chances de você ter um tsunami provocado aqui, né, no Pacífico, é muito maior do que as chances de você ter um tsunami provocado aqui no Oceano Atlântico. Tá? É por isso que a gente fala que, normalmente, o Brasil é um país que está livre, né, ou pelo menos muito, muito confortável em relação a tsunamis e tremores de terra. Tá? Outra coisa, como não tem nenhum ponto quente também aqui debaixo do Brasil, tá? E como nós estamos muito longe de placas tectônicas, do contato de placas, o Brasil também não tem nenhum vulcão ativo. Então, vejam vocês, o Brasil é um país de tamanhos continentais, o Brasil é o tamanho... A Europa toda cabe dentro do Brasil, e a gente teve a sorte de não ter nenhum tipo de contato de placa, de vulcão, né? E mesmo tendo um litoral absurdamente grande, as chances de terem tsunamis aqui no Brasil são muito baixas. Então, de certa forma, pela natureza, o Brasil é um país privilegiado, né? Eu posso dizer para vocês que o nosso maior desastre natural, né, são os próprios brasileiros. Tá? Eu concordo. Aí, professor, tirando a os placa brasileiros... africana, no caso, ela tipo, é igualzinha à sul-americana. Tipo, a África fica parecendo com o Brasil, no caso, né? Não totalmente. Por quê? Porque a placa africana, ela tem, se você pegar aqui, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, aqui o chifre da África, né? O chifre da África, ele é cortado por uma outra placa. Então, a África, como continente, ele é também dividido por uma placa, tá? E, inclusive, o norte... Sim, mas aí na parte oeste não tem nada, né? na Isso que eu parte... estava falando, né? Isso, a costa oeste da África, Sim. a costa ocidental da África também tem uma chance muito baixa de ser atingido por tsunamis, por ser atingido. A costa leste, né, a costa oriental da África, esse é geologicamente muito ativo. Né? Assim, Então, desculpa eu ficar perguntando, né? Porque eu sou péssimo nesse negócio de placas tectônicas. Eu nunca entendi isso na escola. não. A sua pergunta é muitas das vezes a pergunta da galera aí que fica menos, né, mais acanhada de perguntar. Mas veja só, então o continente africano tem vários países que vivem sobre as mesmas condições que o Brasil, ou seja, que tem baixas chances de serem atingidos por tremor de terra. Né? Angola, por exemplo. Angola também é um bom exemplo de país que tem muito pouca chance de ser atingido por um tremor de terra, muito pouca chance de ser atingido por tsunami. Por quê? Porque também está no meio da placa africana. Tá? Mas, Angola é um país pequeno. Se você pensar que o Brasil é um país enorme,
né? E mesmo assim, apesar de toda a sua extensão, ele tem baixíssimas chances de ser atingido. É assim, é uma cagada muito grande, tá, gente? É uma cagada muito grande. Mas vocês podem ver aqui, pessoal, né, que eu estou aqui, astenosfera, é o título desse slide aqui. O que é a astenosfera? Basicamente, a astenosfera é uma zona de transição, tá, entre o manto e as placas tectônicas, e a crosta. Então, aqui vocês têm a crosta, tá? Embaixo da astenosfera você tem o manto. E o que seria a astenosfera? Essa zona de transição, onde você tem a rocha se liquefazendo. Porque vejam vocês, né? Como as placas tectônicas elas estão em constante movimento, e elas estão em movimento por quê? Porque elas sofrem pressão do manto. Tá? A pressão do manto move as placas. E essas placas podem ter diferentes tipos de deslocamento. Então, por exemplo, quando essas placas se deslocam, né, em sentido convergente, ou seja, quando uma vai em contato com a outra, você tem o que a gente chama de contato convergente. Tá? Elas convergem. Você também pode ter um deslocamento contrário, divergente, né? E aí, então, as placas se afastam uma das outras. E você também pode ter um tipo de contato que a gente chama de transformante, em que as placas, né, elas vão lá paralelamente se deslocando, tá? Transformante, convergente, divergente. Aqui nessa imagem, vocês podem ver dois tipos de contato. A divergente, ou seja, a placa africana e a placa americana, elas têm um contato de placas que a gente chama de divergente. Por quê? Porque a placa africana está indo em direção ao leste e a placa americana em direção a oeste. Tá? Aí a pessoa pode dizer, professor, mas peraí, então forma um buraco aqui na crosta, tipo, você joga uma moeda e você poderia, tipo, não ouvir nada? Não. Olha só, o que tem debaixo, né, da crosta? Tem magma. Então, quando esse magma sobe, o que ele faz? Ele se solidifica e ele forma uma nova crosta, uma nova parte da crosta, né? Então, é basicamente esse tipo de contato que a gente tem aqui, né? Que é um contato divergente, tá? Então, está se formando uma crosta nova aqui no fundo do Oceano Atlântico. Já aqui, nesse outro contato de placa, que é um contato de placa convergente, o que acontece? Quando você tem duas placas entrando uma em colisão com a outra, o que você vai ter é que, geralmente, a placa mais pesada, no caso, a placa de Nazca, ela acaba descendo, e a placa mais leve, que é a placa sul-americana, ela acaba se dobrando, formando, né, esse movimento aqui, ó, que vocês podem ver com a minha mão, ó. E o que acontece? Essa dobra da placa sul-americana é basicamente os Andes, ou são os Andes, né? Os Andes são as montanhas formadas, são as montanhas formadas basicamente pela dobra da placa americana. E a placa de Nazca está descendo. E à medida que a placa de Nazca vai descendo, ela entra em contato com todo o calor do manto, e ela se desfaz, ela se desmancha. Tá? Então, vejam vocês aqui, já vou dar a palavra, Matheus. Vejam vocês que, basicamente, você tem a formação de uma crosta nova aqui no Atlântico e você tem a destruição de uma crosta antiga aqui no Pacífico. E é assim que a crosta terrestre vai se renovando ao longo dos milhões de anos. Tá? Pode falar, Matheus. Minha dúvida é uma dúvida meio aleatória, mas envolve o assunto. Seguinte, você falou que o choque das placas tectônicas formou a Cordilheira dos Andes, mas isso aí, tipo, foi um choque, tipo, muito grande ou foi um processo, tipo, demorado? Foi, um pouco agora, um pouco depois, porque, tipo, a Cordilheira dos Andes, ela é gigante, ela pega até lá dos Estados Unidos e vai até a Argentina, se não me engano, até o Chile. Tipo, ela é gigantesca. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Então, como é que foi esse processo, assim? Uhum. Olha, a sua pergunta é excelente, tá? Mas só fazer uma correção. Os Andes, eles são uma cadeia que pegam todo a continente sul-americano,
sul-americana. Então, ele começa lá na Venezuela e coisa e tal, pega ali a Colômbia, vai até o Chile. É muito grande, é uma cordilheira muito grande, mas não chega a pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem uma porção de um escudo cristalino também no sentido oeste, mas aí o fenômeno lá é outro, tá? A origem é outra. Tá? A origem dos Andes são basicamente esse choque. Só que esse fenômeno ele é muito lento. Então, quando eu falo assim, olha, os Andes surgiram pelo impacto da sul-americana com a placa Nazca, aí fica parecendo que foi tipo um acidente, rapidão assim. Não é, é um fenômeno muito lento e, digo mais, é um fenômeno que está acontecendo agora. Ou seja, não é que ele passou, ele está acontecendo. Então, a placa Nazca, ela continua se movendo em direção, né, à placa sul-americana. Então, os Andes estão crescendo. Eles estão crescendo. São uma cadeia de montanhas que ainda estão em crescimento. Então, todos os anos, os Andes, né, ganham ali alguns centímetros de altura. Tá? Então, esse assim como o Himalaia também, né, professor? Isso, assim como o Himalaia, né? O Himalaia é o mesmo processo, só que é o quê? A Índia era uma ilha e ela foi se deslocando pelo movimento das placas, né? E o que aconteceu? A Índia entrou em contato com a Ásia. E aí esse choque que acontece ao longo de milhões de anos, né? Ele acabou dobrando, né, o continente asiático, encrespando o continente asiático e formando o Himalaia, que ainda é um processo que está acontecendo. Então, é aquela história, Matheus, sua pergunta foi excelente, tá? É aquela história do tempo geológico. A placa de Nazca está batendo, é um acidente, é como se fosse um acidente de carro, só que acontecendo ao longo de milhões de anos. Tá? Então, quando um carro bate, você vê, o carro bate, pá, né? Você tem o carro se dobrando todo por causa do impacto. Né? É exatamente isso que está acontecendo agora, só que muito lentamente, né? Ao longo de milhões de anos. E como que a gente consegue perceber isso? É apenas a partir do estudo, analisando as rochas. E o que chega para a gente aqui são, de vez em quando, tremores de terra. Porque o que são esses tremores de terra? São a energia se acumulando. Né? Então, eu gosto de dizer que é muito parecido com um lápis. Quando você começa a tentar quebrar um lápis, ele não quebra de cara. Se você for aumentando lentamente a energia, a pressão sobre o lápis, ele vai se dobrando, vai se dobrando, vai se dobrando. Aí, de repente, ele não aguenta mais e quebra. Basicamente, isso são os tremores de terra. Você tem a pressão da placas aumentando, porque a força vai forçando essas placas, né? Mas elas estão ali, elas são sólidas, elas são rocha, né? Elas estão ali aguentando. Chega uma hora que a pressão é tão grande, a energia acumulada é equivalente a milhões de bombas nucleares, né? E aí o que acontece? A rocha não aguenta e ela quebra, ela trinca, ela se move. E aí você tem o quê? O deslocamento. E esse deslocamento são os tremores de terra. Tudo bem, Matheus? Conseguiu entender? Pegou aí? Show? História, geografia pura, pegadinha, meu irmão, boa, já preparados para sofrer isso direto, já o Brasil ocorre um negócio desse, lascou bonito. Rômulo está falando aqui que os japoneses estão preparados, né? Se acontecer alguma coisa assim no Brasil, a gente ia estar bem lascado. Eu concordo em gênero e número gal com o Rômulo, mas a gente também tem que dar um desconto, né? Ninguém aqui é treinado para se comportar num tremor de terra, porque não existem registros de tremor de terra no Brasil, né, significativos, né, desde que os portugueses chegaram aqui. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, registrado oficialmente, só existe um óbito por tremor de terra, tá? Na história do Brasil inteira, na história registrada do Brasil inteiro, né, que aconteceu não faz muito tempo, foi alguns anos atrás, em Minas, né, em que houve um tremor de terra residual, ou seja, um tremor de terra que aconteceu nos Andes, mas parte desse tremor chegou, né, ali nas Minas Gerais, e aí um casebre que o cara morava acabou desmoronando, né, e ele acabou sendo atingido e morreu. Então, a gente só tem um óbito registrado na história do Brasil por tremor de terra. Né? Então, é claro, ninguém tem que ficar perdendo noite de sono por tremor de terra no Brasil, bem diferente dos japoneses. Agora, o que é mais triste é você imaginar que existem milhões, bilhões de pessoas hoje que vivem sobre
placas tectônicas, sobre contato de placas, né, no Irã, na Turquia, né, no Haiti, na Indonésia, e que não são e não recebem o mesmo preparo que os japoneses recebem. Tá? Eu poderia dizer hoje que até os Estados Unidos, né, que é um país rico e coisa e tal, que tem ali um contato, ali a falha de San Andreas, né, na Califórnia, que ele tem um preparo, mas a população americana é muito menos treinada, muito menos preparada para sofrer um tremor de terra do que os japoneses. Né? Então, hoje, se houver um grande tremor de terra na Califórnia, né, o número de mortes nos Estados Unidos seria absurdamente alto também. Né? Professor, mas no caso dos Estados Unidos, a matéria geografia lá é matéria opcional. É como se fosse educação para a vida que a gente tem aqui no Brasil. Mas não só isso, assim, a gente também tem que atender que, claro, que treinar a população é muito importante. Treinar a população é muito importante. Mas se preparar para um tremor de terra, ele também requer muito trabalho governamental. E então, por exemplo, baixar regras, normas, códigos de postura que garantam a construção de prédios seguros. Né? Isso já acontece nos Estados Unidos, ou seja, muitos prédios nos Estados Unidos, principalmente ali, né, na costa oeste americana, eles são construídos seguindo normas que fazem eles serem mais resistentes a tremores de terra. Né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, já salvaria milhares de vidas no Haiti, por exemplo, ou na Turquia, que também teve um tremor de terra absurdamente grande há alguns anos atrás, ou até na China. Isso também parte muito do governo. Mas concordo, a falta de uma instrução das pessoas, né, pode contribuir bastante. A geografia pode salvar vidas. Né? Então, por exemplo, todo mundo que já sabe que se houver um indício de tsunami, né, vaze o mais rápido possível do litoral. Isso é salvar a vida de pessoas. Tá? Lembre-se lá da americana, lá da britânica, lá que salvou, né, um monte de gente ao prestar atenção na aula de geografia. Tá? Pessoal, vou encerrar aqui a aula hoje, só deixa eu passar um olho rápido aqui no chat e depois eu vou fazer a chamada, tá? Eu já estou bem atrasado aqui. Boa, os japas estão preparados, aí eu já li aqui a questão do Eduardo, né? Ninguém nasceu sabendo, bom que ele aprenda, que ela aprenda, beleza, tá falando que é outra questão. Placas tectônicas se chocam, né? Cauã, Vanessa aí, né? As placas tectônicas, aí, como eu falei, não imaginem placas tectônicas como blocos de gelo que batem, né? Imaginem placas tectônicas como regiões onde a crosta é mais resistente, né? E as falhas, regiões onde a crosta é menos resistente. Então, o contato de placa é basicamente o local onde as pressões do interior da Terra constantemente quebram a crosta, permitindo o deslocamento dessas partes mais resistentes. Tá? Então, a crosta é uma coisa só, mas em algumas regiões ela é mais frágil e ela acaba se quebrando. Eu acho que a melhor analogia que a gente pode ter é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, quando ele está montado, ele tem as pecinhas que são individuais, elas estão separadas, mas elas estão tão bem encaixadas que elas formam um único objeto, que é o quebra-cabeça. Tá? Então, se você colocar uma força no quebra-cabeça, né, se você fizer uma força no quebra-cabeça, você vai ver essas pecinhas se comportando muito parecido com como as placas tectônicas se comportam. Né? Ou seja, algumas, né, trepando nas outras, né, lespa, né, outras se dobrando no meio. É basicamente assim que acontece com a nossa crosta. Tá? Peraí. Aqui o Davi fala assim, professor, uma dúvida, daqui bilhões de anos, igual o senhor falou, o núcleo da Terra esfria e a pressão acaba. O que acontece com as placas tectônicas? Davi, a sua pergunta é excelente. Tá? Com o resfriamento do manto e depois do núcleo, basicamente a crosta vai parar de se mover. Então, o que acontece? Porque o movimento da crosta ocorre por causa da pressão térmica que acontece no interior do planeta. Então, o que acontece? Que basicamente todas as placas param de se mover. Então, o que acontece? Você para de ter tremor de terra, vulcões, tsunamis, tá? Então, o indicativo de que o planeta está geologicamente morto. Quando você olha Marte, por exemplo, Marte tem o maior vulcão, né, do sistema solar, que é o Monte Olimpo. Ele tem 24 quilômetros de altura. Né? Ele é 3 vezes maior do que o Everest. Tá? Só que hoje, o Monte Olimpo é um vulcão
morto, inativo, porque não existem mais fenômenos sísmicos em Marte. Tá? Então, não tem mais vulcões, não tem mais tremores de terra, nem nada disso. Então, um dia, daqui bilhões e bilhões de anos, quando o núcleo da Terra e o manto se resfriarem, as placas vão parar de se mover e você vai ter um planeta geologicamente morto. Se por um lado é legal porque não vai ter tremor de terra, por outro, né, esses fenômenos de renovação da crosta, esses fenômenos de magma sendo, né, extravasado, isso renova a crosta de uma forma geral e também cria-se um manto, uma proteção, né, do planeta, que é basicamente o nosso campo magnético. Então, hoje, a vida na Terra, tal como nós conhecemos, depende das atividades geológicas. Se um dia elas acabarem, a vida vai ser muito pouco possível de existir no planeta. Tá? Mas podem ficar tranquilos, ninguém precisa perder noite de sono, porque isso vai acontecer daqui bilhões de anos. Né? É fato. Um dia a Terra vai ser um planeta morto. Tá? Um dia a Terra vai ser um planeta morto, mas daqui bilhões de anos. Né? A não ser que a gente, como ser humano, consiga acelerar esse processo. Aí isso é possível, a gente pode matar, né, a vida na Terra bem rapidinho. Tá? Mas, naturalmente, geologicamente falando, são fenômenos muito, muito lentos. Tá? Não, Davi, a Terra não explode nem nada, não. Ela só fica inativa, como aconteceu em Marte. Ela só para de ter movimento. Tá? Pessoal, vou fazer aqui a chamada agora. Um minutinho, por favor. Não saiam, para eu poder puxar aqui a chamada de todo mundo. Um minutinho, confirmar aqui. Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver se Cauã saiu aqui na lista. Cauã não saiu na lista. Eu vou aqui acrescentar o nome Cauã. Cauã Santos. Espera aí, deixa eu interromper aqui. Pessoal, então eu quero